Graça e paz. Amém? Eu sei que muitos aqui já me conhecem, né, mas eu quero me apresentar. Eu sei que tem irmãos aqui que não me conhecem. Eu sou Fabiano, né? Alguns me chamam de pastor, mas não precisa falar pastor não, pode falar o Fabiano. Eu estou com a minha esposa aqui, a Raquel, né? Estou com um casal. Meus filhos também estavam aqui, né? Foram lá para a salinha das crianças. Estou com um casal aqui também lá da igreja, o Fernando e a Fernanda, né? Uma dupla sertaneja, Fernando e Fernando. Estou brincando, né? É um casal muito precioso lá da igreja, né? E eles estão em intercessão ali por mim. Graças a Deus, sabe? É muito bom estar aqui com vocês, né? Obrigado, pastor Fábio, né, pelo convite. E eu quero dizer que nós estamos juntos, né, enquanto corpo de Cristo, nós estamos juntos para glorificar o Senhor, né, para levar a palavra de Deus a outras vidas aqui nessa cidade, em nome de Jesus, para mudar a história dessa cidade. Amém? O pastor de vocês hoje, né, assumiu a vice-presidência do conselho. Eu quero dizer para vocês e para ele que nós estamos aqui prontos para servir no que for preciso, né? Nós já temos nos reunido enquanto liderança, né, da cidade. Então, sempre que precisarem, né, pastor Fábio, nós estamos aqui para ajudar no que for preciso, né? Eu estou envolvido também, tá, gente? Nessa aí, então estamos juntos. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que fala muito ao meu coração. Ela inicialmente não partiu de mim, né? Mas eu acrescentei algo a ela, a essa ministração, inclusive meu testemunho. Eu quero compartilhar com você, sabe? Quero estimular você também, sabe? Que você saia daqui realmente, meu irmão, sabe? Crendo que Deus, Ele ama muito a tua vida. Ele acredita muito em você. Amém? Eu quero que você fale para o irmão que está ao seu lado. Fala, meu irmão, diga para ele aí. Meu irmão, Deus acredita em você. Eu quero que você fale para o irmão que está do outro lado, tá bom? Se você não tiver um irmão do outro lado, fala para o mesmo irmão. Deus acredita em você. Tinha irmão que não tinha ninguém do lado esquerdo nem do direito, né? Então fala para você mesmo. Deus acredita em mim. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Sabe, querido, eu não tenho dúvida de que Deus quer trazer uma nova revelação para o teu coração essa noite. E sabe, quando Deus traz uma nova revelação para o nosso coração, tudo muda. Tudo muda. Sabe, eu quero dar um exemplo. Eu li um livro esse tempo atrás, se eu não me engano o título dele era Deus opera milagres, Deus cura os enfermos. Era isso. Deus cura os enfermos. Né? E aí ele pegou muitos textos, o autor pegou muitos textos bíblicos, né, que fala que Deus nos chamou para curar os enfermos. Amém? E ele cita no livro, ele fala, olha queridos, Deus falou para nós curarmos os enfermos. Isso num contexto de evangelismo, ele estava falando de um contexto de evangelismo. Ele fala, Deus nos chamou para curarmos os enfermos. Você não precisa orar para saber se é vontade de Deus. Num contexto de evangelismo, Deus chamou para curar, para ir lá e resolver a situação. Quantos podem dizer amém? E sabe, Deus trouxe revelações no meu coração. Isso bateu tão forte no meu coração. Eu falei, Deus, sabe, tem momentos que nós vamos evangelizar alguém, ele está precisando de cura.
E muitas vezes nós oramos ao Senhor falando: Deus, se o Senhor quiser, cura. E Deus falou: eu quero. Eu quero. E sabe, com essa palavra, eu me lembro de um domingo à noite, que foi um culto que nós fizemos, uma festa da colheita, né? Nós fizemos lá na igreja. Eu lembro que tinha muitos visitantes, e a palavra foi direcionada aos visitantes, e Deus, sabe, tocou no meu coração naquele momento: você vai chamar os enfermos aqui à frente, e em nome de Jesus você não vai precisar orar, você vai falar a enfermidade, em nome de Jesus você vai embora. Queridos, e quando nós começamos a fazer isso, as pessoas começaram a ser curadas ali instantaneamente. Sabe, nós nunca tínhamos visto isso também. Eu tinha visto isso com outras pessoas. E sabe, eu estou falando disso porque quando Deus traz revelação ao nosso coração, tudo muda. Sabe, Deus quer trazer revelação essa noite ao teu coração, da palavra de Deus, amém? João capítulo 15, versículo 16, diz assim: ó, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aleluia. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Obrigado. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu quero começar por aqui falando que Deus te escolheu. Amém? Antes de você fazer a opção por Jesus, Deus já tinha te escolhido. Amém? Para que você pudesse ir e dar muito fruto. Aqui fala de fruto, querido, mas se você olhar esse texto um pouquinho atrás, você vai ver que a Bíblia fala que Deus se agrada muito que você dê muito fruto. Sabe, Deus tem muito prazer, muita alegria em que você dê muito fruto. Eu quero dizer que Deus te chamou para que você possa dar muito fruto. Sabe, não é pouquinho. Fala novamente para o teu irmão, para chamar bem a atenção dele: meu irmão, é muito fruto. Amém? É muito fruto, querido. Deus vai te usar para ganhar para Jesus os seus vizinhos. Deus vai te usar para ganhar para Jesus os seus amigos. Deus vai te usar, querido, para fazer uma oração e aquele enfermo ser curado. Deus vai te usar com um pouquinho que você tem em casa para ajudar alguém que está necessitado e precisando de alimento. Deus vai te usar, querido, de tantas formas que você não faz ideia. Que você não faz ideia. Amém? Você só precisa dar o primeiro passo. Porque Deus vai te usar. Essa é a grande verdade. Sabe, nós não sabemos às vezes o quanto Deus acredita em nós. E essa revelação que Deus quer trazer ao nosso coração essa noite. Nós muitas vezes não entendemos o quanto Deus acredita em nós. Mas Ele acredita muito em nós. Ele acredita muito em nós. Prova disso, querido, é essa pessoa que vocês estão vendo aqui à frente. Eu sei que muitos irmãos aqui me conheceram, né? Desde a minha infância, tem irmãos que me conheceram aqui. E sabem o quanto eu era tímido. Vocês se lembram disso? O pastor Ailton ninguém melhor que a pastora Lígia, o pastor Ailton, para dizer: queridos, eu não ia subir aqui para pregar para vocês, sabe, para trazer uma palavra do Senhor nunca na minha vida. Se Deus não fizesse algo na minha vida. Sabe, eu não conseguia nem numa roda com 5 pessoas falar daquilo que eu pensava. Eu preferia ficar quietinho, de tanta vergonha. Pra vocês terem uma ideia, né, quando eu era adolescente ainda, os meus tios chegavam em casa e eu corria esconder debaixo da cama, de tanta vergonha que eu tinha. Né, se você conhecer alguém vergonhoso, né, eu ainda era um pouco mais. Sabe, se Deus mudou minha vida, se teve solução para mim, tem solução para você também. Para todo mundo. Sabe, Deus fez algo maravilhoso. Deus me colocou em cada situação, meu irmão. Eu vou contar para você um pouquinho. Sabe, não foi assim, né? Do dia para a noite, da noite para o dia, não foi assim. Tá? Deus me colocou em cada situação. E Ele falou: você vai ou não vai? Aí eu vou contar um pouquinho para você daqui a pouquinho, tá bom? Mas nós muitas vezes não sabemos o quanto Deus acredita em nós. Mas a verdade é que Deus acredita muito nas nossas vidas. Sabe, nós somos chamados para fazer a obra de Deus em tempo integral. Nós muitas vezes imaginamos: olha, o pastor da igreja, ele é pago para poder fazer a obra de Deus em tempo integral. Eu não.
eu faço a obra de Deus aos finais de semana, eu faço a obra de Deus quando me sobra tempo. Querido, não. Deus te chamou também para fazer a obra de Deus em tempo integral. Sabe por quê? Porque lá no teu serviço Deus quer te usar. Lá no teu trabalho, querido, Deus vai usar a tua boca para falar de Jesus. Lá no teu serviço as pessoas vão ver o quanto você é diferente e vão falar o que é que você tem diferente. Querido, você tem alguma coisa, sabe? Eu me lembro de uma vez, uma pessoa chegou para mim, eu fiquei tão feliz. Falou, você tem alguma coisa diferente. O que você tem? Falei, Deus, é agora. Não espero mais nada. Mas aquilo encheu meu coração de tanta alegria. Tanta alegria. E as pessoas vão chegar para você, vai falar, o que é que você tem diferente? E você vai poder compartilhar de Jesus. Sabe? Porque é só Jesus. Se tirar Jesus de nós não sobra nada. É só Jesus. Amém? Deus nos chama para fazer discípulos. Essa palavra, né? Nós vemos em tantos textos da Bíblia que Deus tem te chamado para levar a palavra e fazer discípulos, querido. Né? Nós já vemos lá, talvez você conheça, com certeza deve conhecer o texto de Mateus 28, né? Lá, ide fazer discípulos. Sabe, Deus tem te chamado para que você leve a palavra dele para tantas pessoas, mas para que você acompanhe essas pessoas também. Amém? Para que você ensine essas pessoas a como caminhar com Jesus, para que você compartilhe o seu tempo de oração, o que Deus tem falado com você, para que você coloque nele um desejo tão grande de ouvir Deus, que ele vai falar, eu preciso disso. Eu preciso disso. Como é que faz isso? Amém? Para você estar com essa pessoa, até que ela atinja uma maturidade e possa caminhar e levar outros para Jesus também. E muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes. Uma mentira que Satanás coloca no nosso coração, muitas vezes você não tem condições. Você precisa conhecer muito mais a Bíblia ainda. Sabe, você nem fez um curso de teologia. É essa mentira que Satanás começa a colocar no teu coração. E eu não estou dizendo que não é importante isso, tá bom? É muito bom que você estude, que você faça um curso de teologia. Mas sabe, Deus quer te usar a princípio com o que você tem. Deus quer te usar com o que você tem, né? E a mentira que Satanás coloca é você não pode. Não, você não tem condições. Não, você nem sabe o Velho Testamento inteiro ainda. Satanás começa a colocar essas coisas na nossa mente, a gente acreditar que a gente não tem condições. Mas você pode sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2016 ainda não acabou, você vai dar muito fruto para Deus. Em 2017, meu irmão, você vai arrebentar. Amém? Essa igreja aqui não vai comportar, sabe? As pessoas que vai vir para cá, não vai. Os bancos vão precisar vir para frente, né? O lugar vai ser todo tomado e vocês vão precisar pensar num outro salão. Em nome de Jesus, Nova Esperança também, viu? Fábio, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, mas eu quero falar um pouquinho a respeito da educação do povo judeu. Sabe, eu sou professor do Instituto Federal, eu estou num tempo, né, afastado para concluir um curso que eu estou fazendo, né, mas eu sou professor e eu quero falar um pouquinho a respeito da educação do povo judeu no tempo de Jesus. E aí com isso, sabe, eu quero trazer algo para o teu coração essa noite, em nome de Jesus. Sei que o Espírito Santo está ministrando já o teu coração, amém? Então Jesus era judeu e provavelmente ele tenha passado por todas as etapas da educação de um menino judeu. Então os judeus, eles acreditavam que a Torá, né, todo mundo conhece a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Eles acreditavam que esses 5 livros, e sabe, tem os judeus ainda mais ortodoxos, mais tradicionais, né? Eles ainda têm isso como princípio, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, todo mundo precisa saber. Todo judeu precisa ter, no mínimo, decor. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E sabe, eles acreditavam também que dos 0 aos 6 anos de idade, toda criança, todo judeu, ele precisava passar um tempo com os pais. Precisavam estar com os pais, né? Ou com o pai ou com a mãe. Dos 0 aos 6 anos, eles não iam para a escola. Eles ficavam com o pai e a mãe. Eles acreditavam, e né, já foi provado cientificamente, que é nessa fase que a criança, né,
adquire, né, muitos conhecimentos que vai ser importante para a vida toda, em relação ao caráter, em relação à vida, né, em relação aos valores, né, já tem estudos que comprovam isso. Então ficava com o pai e com a mãe. E sabe, uma coisa me chama a atenção hoje, que tem muitos pais e mães que não querem ficar com os filhos. Querido, é um prazer ficar com os filhos. Eu sei que muitas vezes o pai e a mãe precisam trabalhar, eu entendo, né? A questão financeira às vezes acaba sendo necessário que o pai e a mãe saiam. Mas sabe, se a mãe pode ficar na casa, sabe, é uma coisa tão gostosa, sabe, cuidar do filho, né? Primeiro, principalmente nessa fase inicial da vida. E o que eu estou falando assim é que tem pessoas que muitas vezes têm essa condição, né? Porque eu estou falando isso porque eu já ouvi de mãe. Falar para mim, falar para Raquel, falou: olha, eu não quero ficar com meu filho, eu não aguento ficar com meu filho. Vou trabalhar, coloco ele em algum lugar. Sabe, querida, é tão importante que os pais acompanhem os filhos. Amém? Então todo judeu acreditava, realmente, do 0 aos 6 anos tinha que ficar com o pai. Mas olha só, eles passavam por algumas etapas, tá bom? A primeira etapa, a partir dos 6 anos, né, se chamava a casa do livro. Né? A primeira etapa de estudos de uma criança, né, de um judeu, se chamava a casa do livro. E era dos 6 aos 10 anos de idade. Então, dos 6 aos 10 anos de idade, né, eles iam até um local e pelos rabinos eles eram ensinados, pelos mestres. E sabe o que eles aprendiam dos 6 aos 10 anos de idade? Eles aprendiam a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, querido, olha só, eles não só aprendiam e liam os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí me chama a atenção para uma outra coisa. Nós muitas vezes passamos nossa semana e não abrimos a nossa Bíblia para ler um versículo. Sabe, querida, a palavra de Deus, ela é tão preciosa, ela muda as nossas vidas, e muitas vezes nós esperamos apenas os cultos para que Deus fale conosco. E nós, na verdade, nós estamos perdendo tanta coisa que nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia. Eles decoravam os 5 primeiros livros, e muitas vezes nós não decoramos alguns versículos da Bíblia. Nós muitas vezes não gastamos tempo para ler um versículo por dia. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos conhecer a Bíblia, porque ela muda a nossa vida. Amém? Então eles estudavam a Torá ao ponto de decorá-la. E ao final desse período, aos 10 anos, então a criança voltava para casa, né? E aí dos 10 aos 14 anos, ela podia ingressar numa segunda fase de estudos. Mas essa fase de estudos não era para todo mundo, era para alguns. Então havia uma espécie de vestibular. Alguém já passou por vestibular? Por teste de concurso público? Então eles passavam por uma espécie de vestibular com 10 anos. Eu já passei por alguns, já sofri alguns, né? Já me alegrei com outros. Mas aos 10 anos eles já passavam uma espécie de vestibular. E somente os melhores iam para a segunda etapa, para a segunda fase, né? E os outros, o que faziam? Os outros iam ficar com o pai e a mãe, aprender a profissão do pai e da mãe. Mas os melhores iam para a segunda etapa, que era dos 10 aos 14 anos. Então, dos 10 aos 14 anos era a segunda fase, que se chamava casa de aprender. Fala para o teu irmão, casa de aprender. O que é que eles faziam nessa etapa? Então, nessa etapa, dos 10 aos 14 anos, eles estudavam todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento. Queridos, mas eles não só liam e estudavam o Velho Testamento, eles chegavam ao ponto de decorar todo o Velho Testamento. Eles realmente acreditavam que a Bíblia realmente podia mudar, que era a base do
caráter, dos princípios de uma pessoa estavam todos ali na Bíblia. E nós sabemos que isso é verdade. E eles não só estudavam, mas decoravam o Velho Testamento. E aí, querido, quando eu fiquei sabendo disso, sabe, foi como se eu levasse uma chinelada, uma cintada, uma varada e algumas coisas a mais. E aí eles estudavam com os rabinos, sabe, não só a Bíblia, mas estudavam leis, estudavam diretrizes dos judeus, estudavam a história, estudavam muitas coisas com os rabinos, com os mestres da época. É tão interessante que os mestres da época estimulavam muitas pessoas a pensarem. Vocês já viram Jesus respondendo uma pergunta com uma outra pergunta? Sabe por que isso? Porque todo judeu, mestre, estimulava as pessoas a pensarem. Então ele sempre fazia uma pergunta para que a pessoa pudesse pensar. Sabe? E realmente nós precisamos meditar a respeito das coisas. Pensar a respeito do que a Bíblia nos diz. Fazer perguntas. Ouvir do Espírito Santo as respostas. Às vezes procurar o teu líder, pastor, falar, pastor, me ajuda. Estou com uma dúvida. Mas eles meditavam, eles pensavam. Sabe? Jesus estimulava isso nos discípulos também. Isso era dos 10 aos 14 anos, mas havia uma terceira fase. A partir dos 14 anos. Então eles podiam entrar na terceira fase. Quem concluiu a segunda, podia entrar na terceira, mas não era todo mundo que podia fazer a terceira. Aí tinha um novo vestibular. Olha só que coisa. Tinha uma nova etapa de seleção. Aos 14 anos. Então aos 14 anos... Aquele judeu que havia passado pela segunda etapa, ele procurava um rabino, um mestre que ele assim, sabe, gostava muito, tinha se espantado muito com os ensinamentos dele, e falava, olha, eu gostaria muito de ser o seu discípulo. Vocês já ouviram a palavra talmide ou talmidim? Talmide é no singular, talmidim no plural, que quer dizer discípulo. Então eu quero ser o seu talmide. E o mestre tinha muitos talmidim. Olha, eu gostaria muito, sabe, gosto muito, sabe, você sabe muito, conhece muito, eu quero aprender tudo que você sabe, quero ser o seu discípulo. E sabe o que eles passavam? Eles passavam por uma sabatina de perguntas, sabe, o mestre começava a perguntar de tudo. Ele começava a perguntar do Velho Testamento, se aquele adolescente, com 14 anos, se ele sabia tudo a respeito do Velho Testamento. Não soubesse, pode ir para casa, querido, olha, vai para casa, vai aprender a profissão do teu pai. Ele tinha que saber tudo. Ele fazia aquela sabatina de pergunta a respeito da Bíblia, a respeito das leis, a respeito de tudo. Sabe, se ele soubesse tudo, ainda assim, o mestre ia ver se ele realmente se dava bem com aquela pessoa. Sabe, se o temperamento batia, aquela coisa de o temperamento bater, vamos ver se vai dar certo, E aí, sabe, muitos adolescentes, depois daquela sabatina, ouviam do mestre, olha, vai para tua casa, sabe, você é muito bom, mas sabe, você vai ser uma bênção na vida do teu pai, da tua mãe, vai aprender a profissão dele, vai trabalhar, mas eu não vou, sabe, ser o seu mestre, não vou te acompanhar. Muitos ouviam isso, mas sabe, somente alguns ouviam do mestre, olha, depois desse teste todo, eu tenho algo a te dizer. E o mestre dizia para o discípulo, quando ele era aceito, ele falava, venha, siga-me. Era essa palavra que o mestre usava. Você viu isso em algum lugar? Venha e siga-me. Somente alguns ouviam isso, sabe? E para o judeu era motivo de muita honra, porque depois de ser acompanhado por esse mestre, sabe, dos 14 anos aos 30 anos, querido, ele era acompanhado pelo mestre dos 14 aos 30. Aos 30 anos, ele era apresentado a toda a comunidade do povo judeu como um grande mestre também. Ele seria um rabino, um mestre, e começaria a ter os seus discípulos também. E isso para o judeu era tudo. Um filho, para o pai era um motivo de muito orgulho. O filho chegar a ser um mestre. Somente alguns ouviam isso. Somente alguns chegavam a isso.
E aí, sabe, eu quero compartilhar um pouquinho, né? Como eu falei da minha vida, de uma forma rápida e resumida, né? Então, como eu falei para vocês, eu não estaria aqui se não fosse Deus, né? Porque Deus realmente fez algo muito precioso na minha vida. Graças a Deus por isso. Eu me formei em sistemas de informação aqui na Unipar, né? Terminei meu curso. Quando eu terminei, falei, Deus, o que é que eu faço agora? Né? Sabe aquela coisa de não ter muita direção? E a faculdade já não resolver todos os problemas que antigamente resolviam, né? E aí eu fui tentar um mestrado. Falei, vou para o mestrado, vamos ver o que vai acontecer. Surgiu a oportunidade na UEM, em Maringá. Então eu fui tentar lá. Eu me lembro que a primeira fase eu passei. Fiz a primeira fase, uma prova escrita, né? Passei. Aí teve a segunda fase, que foi análise de currículo, se eu não me engano. Passei também. E aí havia um sobrado, se eu não me engano, sabe, eu não me lembro ao certo, mas umas 18 pessoas para 12 vagas. Né? Tinha só 12 vagas. E aí eu fui para a terceira fase. Né? Eu falei, não, agora não é possível, né? Eu vou entrar. Tem 12 vagas, 18 pessoas. Não é possível que eu vou ser excluído. Né? Eu fui para a terceira fase. Foi uma entrevista, na verdade eles fazem aquela sabatina toda de pergunta. Foi uma entrevista. E aí quando veio o resultado, né, eu fiquei sabendo que eu não havia sido aprovado. Né? E eu vi que todos os meus amigos que tinham prestado o concurso haviam passado. E eu não havia passado. Sabe, aquilo me entristeceu muito. Sabe, profundamente. Falei, Deus, sabe aquela oração que nós fazemos? Quando nós estamos bem tristes. Deus, eu te sirvo há tanto tempo. O que aconteceu? Sabe, eu tenho sido fiel ao Senhor. E eu lembrei de uma ministração semana passada lá na igreja, que eu falei que Deus muitas vezes prova aqueles que são fiéis mesmo. Né? Se nós olharmos para Daniel, para os 3 amigos deles, eram tremendamente fiéis. Foram as pessoas que foram provadas. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Sabe, eu não sei quantos aqui já ouviram um não. Mas ouvir não é difícil, não é fácil. Eu sei que tem não que vem para bem. Quando teu pastor chega e fala, não, você está no caminho errado. Você pode até não aceitar, mas é para o teu bem. Isso vai servir muito para a tua vida, pode ter certeza. Mas quando você está tentando um concurso, alguma coisa assim, você ouve um não, é ruim demais. É triste demais. E eu ouvi um não. E para mim aquilo foi difícil. Mas algum tempo depois eu tentei um outro mestrado. E aí foi numa outra cidade. Sabe, não ia ser fácil, porque Maringá está tão pertinho aqui. Eu fui prestar lá em Piracicaba, São Paulo. Mas eu consegui, fui aprovado lá. Fiz o mestrado. Glória a Deus, não foi fácil, mas foi uma etapa concluída, que foi encerrada na minha vida. E essa etapa, sabe, me abriu tantas portas depois. Sabe, tantos caminhos que Deus abriu. Eu glorifico ao Senhor por isso. Talvez se eu tivesse passado o primeiro, não teria sido como foi. Sabe, tanta bênção que Deus colocou na minha vida depois. Amém? Querido, nem sempre o não, sabe, é motivo de tristeza. Sabe, Deus às vezes tem algo tão melhor que nós não entendemos na hora, Mas Deus tem algo maior para as nossas vidas. Amém? E eu me lembro, querido, sabe, contando mais um pouquinho da minha experiência também, daquilo que eu passei. Vocês estão vendo, sabe, eu falar aqui, falo, não, é professor. Mas, querido, vocês não imaginam a primeira vez que eu cheguei numa sala de aula. Eu tinha 80 alunos, eu estava fazendo mestrado ainda, Surgiu a oportunidade de trabalhar numa faculdade. Eu estava orando a Deus, falando, Deus, abre a porta de um emprego melhor. Eu ganhava, acho que, sabe, 300, 400 reais. Falei, Deus, eu preciso casar, o senhor sabe. Com esse salário não dá, não tem jeito. Aí Deus abriu uma porta numa faculdade. E aí eu fui, primeiro dia de aula, eu estava muito contente, mas confesso, querido, com toda a minha timidez, sabe, eu tremia. E tinha uma sala com 80 pessoas na minha frente. E sabe, eu confesso assim que eu não conseguia fazer nada. No primeiro dia de aula, eu só me virei para o quadro. Ali no quadro eu escrevi todo o conteúdo que nós íamos ver durante o ano. Eu falei, gente, isso foi 10 minutos, tá? Falei, gente, olha, o que nós vamos estudar é isso aqui. Anotem no caderno de vocês, vai ser muito bom.
e agora eu estou liberando vocês, é o primeiro dia de aula, aproveitem, conheçam a faculdade, se divirtam, que na aula que vem nós começamos nossa aula, tá bom? Até mais. Né? Eles pensaram que era rotina da faculdade fazer isso, né? Mas eu saí dali e falei, Deus, eu estou indo embora. Estou saindo. Não vou conseguir fazer isso. Eu estou indo embora, eu vou pedir demissão já. Deus falou, você não pediu para mim um emprego melhor? Você não queria ganhar um salário melhor? O que você quer? Aí eu comecei a pensar. Eu falei, tá bom, eu vou. Né? Então não vou ser eu que vou me demitir. Né? Se a coisa estiver muito ruim, então que eles me demitam. Então tá bom, se o senhor quer assim, tudo bem. Então vamos lá, vamos tentar. E aí fazem mais de 10 anos que eu leciono. E graças a Deus, Deus tem dado graça e muita misericórdia, né? Tem me ensinado muito, né? No decorrer desses anos. Mas querido, não foi fácil. Não foi fácil. Né? A gente gaguejava, a gente errava. E Deus foi dando graça. Foi desse jeito. Foi difícil, muito difícil. Amém? Eu estou falando isso porque, como eu falei para vocês, se teve solução para mim, tem para você também. Tem para todos nós. Amém? Deus acredita em você. Deus acredita muito na tua vida. Sabe, querido? E Jesus, como um judeu, é muito provável que ele tenha passado por essas etapas. Sabe, eu estava lendo um pouquinho a respeito disso. Se nós olharmos Jesus lá com 12 anos, né, com tanto conhecimento, discutindo com os mestres, então nós ainda começamos a entender que realmente ele tenha passado pela primeira, segunda e provavelmente pela terceira fase. Né? Tem um judeu, né, contemporâneo agora, ele não é cristão, mas ele falou, olha, Jesus com certeza, se nós olharmos a Bíblia, pela sabedoria que ele tinha, com certeza ele foi instruído por um grande mestre, porque as palavras dele, sabe, vocês têm Paulo, ele fala isso, né? Vocês têm Paulo como um grande, né, um grande evangelista, um ensinador, mas, sabe, Paulo não se compara com Jesus, com as palavras de Jesus. Com certeza ele teve um grande mestre que o ensinou, e é muito provável que ele tenha passado por todas essas etapas. E sabe quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com 30 anos, querido. Mais ou menos 30 anos. Amém? Mas sabe, eu quero ler um outro texto com você. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. O pastor Fábio disse que eu tenho até as 11 horas aqui, é isso mesmo? Tô brincando, tá bom? Mateus capítulo 4, versículo 18, tá bom? Mateus 4, 18. Amém? Quantos conseguiram achar e digam amém? Amém, glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus, gente. Oi? Alguns já estavam acompanhando por aqui, né? Tá jóia. Mateus 4, 18 diz assim, ó. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Querido, olha só, de repente chega um mestre muito bom na área, Jesus. Alguns historiadores dizem que Pedro e André nessa época deviam ter cerca de 15, 16 até 17 anos. Eles eram muito novinhos. E por que eles estavam pescando? Provavelmente porque eles não passaram pela segunda fase, não passaram para a segunda fase de estudos. Eles foram reprovados e estavam aprendendo a profissão do pai, estavam pescando. E de repente chega alguém, um sábio, um mestre. Nós vemos no Novo Testamento muitas pessoas chamarem Jesus de mestre. E fala para eles, venham, sigam-me.
Queridos, sabe, confesso, por algum tempo eu não entendi essa palavra. Falo, mas como assim? Esses caras deixaram tudo, o pai deles e a mãe liberou para que eles pudessem ir, liberou a mão de obra, né, barata, né? Acho que ele não devia receber nenhum tipo de salário, não. Era aquele tipo de salário escravo que o pai faz no filho. Trabalho escravo, né? Como assim? Liberar dois filhos que ajudavam o pai em casa para sair com alguém? Do nada. Mas eu consigo entender melhor isso, entendendo o que eu acabei de falar para vocês. Sabe, quando um mestre chegava para um discípulo e falava, venha, siga-me, era motivo de muita honra. E o pai ficava muito feliz, falava, filho, vai mesmo, você vai ser um grande mestre, você vai ser o orgulho da família. Quem já ouviu isso do pai? Você vai ser um orgulho. Eu sei que tem muito filho que ouviu do pai, olha, você vai ser um fracasso. Mas Deus fala para você hoje, querido, você não vai ser um fracasso, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, eu tive um pai que acreditou em mim. Sabe, quando ninguém acreditou, meu pai falou, não, vai, você vai conseguir. Vai, continua. Eu sei que tem pai, de repente, que não acreditou em você. De repente você foi uma das pessoas que o teu pai não acreditou. Mas eu quero dizer que o teu pai celestial, ele acredita em você. O teu pai celestial sabe que você tem um potencial muito grande. E ele investe muito na tua vida. Amém? Aleluia. Quando Jesus chegou e disse isso, querido, eles ficaram muito felizes. E o pai falou, vai, pode ir. Vocês vão ser o orgulho da casa. E a mãe ficou tão feliz, falou, olha, tem pai que não tem um filho, eu vou ter 2. Eu imagino a felicidade dessa mãe. Vocês se lembram a mãe falando para Jesus, num texto bíblico, eu não vou lembrar onde está agora, mas que ela falou, Jesus, se o senhor puder, quando estiver lá no céu, deixa um dos meus filhos sentado do lado esquerdo, do outro lado direito, pode ser. Foi a mãe do tal do Pedro e do André. Ela estava tão orgulhosa, se achando tanto, falou, acho que os meus filhos vão poder, então, cada um de um lado. Foi motivo de muita alegria, muita alegria. E Deus está falando para você hoje, venha, siga-me. Você se lembra as palavras de Mateus 28? Ide e fazei discípulos, porque Ele tem te chamado. Ele tem chamado, filho, vem, pode me seguir, que eu vou fazer você um pescador de homens. Vou ensinar você a ganhar muitas pessoas para Jesus. Sabe, eu estou me lembrando agora, eu começo a ministrar, começo a me lembrar das coisas, das experiências. Tem um senhor, sabe, que ele ainda não está bem firme na igreja, tem ido de vez em quando, mas eu me lembro que a Raquel encontrou com ele um dia, sabe, ele bebia muito, ele estava jogado na rua, bêbado, muitas vezes, como algumas pessoas que a gente encontra no centro, a gente passa no centro às vezes e vê algumas pessoas caídas, que beberam muito, sabe, ela viu aquele homem, sabe, ela conversou com aquele homem, sabe, ela abraçou aquele homem, disse que ia ajudar aquele homem, ela falou comigo, nós começamos a ajudar ele, sabe, e ele, sabe, passou um tempo fazendo tratamento, ele parou de beber, ele se converteu, começou a ir na igreja, deu uma recaída, voltou a beber de novo, Agora, um tempo atrás, tem um jovem da igreja que foi lá, teve um sábado que ele foi lá, fez uma oração com ele, e a mãe dele depois compartilhou comigo, com a Raquel, falou, olha, foi um jovem, o Guto, foi lá no sábado, e o irmão Guto, depois da oração que o irmão Guto fez, ele nunca mais bebeu, foi uma oração tão forte do irmão Guto, um jovem lá da igreja, 19 anos, foi lá orar com ele, falou, depois que o irmão Guto orou, a oração foi tão forte, sabe aquela oração poderosa, a oração, querido, uma simples oração, ele não bebeu mais, e sabe, nós realmente resolvemos, sabe, decidimos investir na vida dele, e falar, olha, Deus acredita em você, e sabe, eu confesso que eu fiz isso, querido, eu falei, Deus, eu sei que é uma pessoa, sabe, muitas vezes nós queremos ajudar alguém por interesse, é isso que acontece às vezes, eu vou fazer por ele porque ele vai me dar algum retorno, Não sei se vocês já viram isso em algum lugar,
né? Mas muitas vezes isso está no nosso coração. Você fala, eu vou ajudar porque ele vai me dar algum retorno depois. Eu, enquanto pastor, eu vou ajudar, é o rapaz que toca muito, vou ajudar ele, porque daqui a pouco ele vai estar na minha igreja ajudando louvor. Você sempre pensa em alguma coisa. Falei, Deus, eu vou ajudar esse homem, que eu sei que ele não pode me dar nada em troca. Eu vou ajudar simplesmente porque eu quero abençoá-lo. Que o Senhor me abençoou e o que eu tenho eu quero dar para esse homem. E é isso que Deus espera, querido, do nosso coração. Você fazer para as pessoas sem esperar nada. Eu vou fazer simplesmente porque eu amo ele e não vou esperar nada em troca. Nada em troca. Sabe, e esse homem tem caminhado. Eu não vou dizer que ele, né, já é um adulto, mas ele está ainda na fase de criança espiritual, tá bom? Mas nós temos acompanhado ele. E glória a Deus pelo que Deus tem feito já na vida dele. Sabe, eu estou te contando isso porque é a solução para todo mundo. Aquela pessoa que você olha e fala, não, esse não vai dar nada. Deus fala assim, eu acredito nele. Esse pode ser alguém muito especial. Amém? Sabe, não desista de ninguém. Você olha para as pessoas e fala, não, esse não, vou tentar o outro. Não desista de ninguém. Se Deus colocou na tua frente, não desista. Amém? Querido, abra a tua Bíblia em Mateus ainda, um pouquinho para frente, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Eu estou preocupado que eu estou sem horário nenhum aqui. Pastor, se estiver passando dos limites, o senhor só dá um toque assim, ó. Dá um glória a Deus que eu vou entender. Mas eu já estou no final, tá? Não vou demorar muito mais. Mateus 16, 13. Diz assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Querido, certo dia, Jesus passeando com os seus discípulos, depois de escolher os 12, eles chegaram a Cesareia, e Cesareia era um local que poucos mestres levavam os seus discípulos para lá, porque era um lugar de muita adoração a ídolos, né? Era o centro mundial do Deus Pan. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, né? O centro mundial do Deus Pan. Era um Deus que era metade homem e metade bode. Eles ofereciam a esse Deus sacrifício de bode, a esse Deus, né? E nesse lugar havia uma caverna, que eles ofereciam esses bodes e lançavam, né? Tinha um buraco, uma caverna, eles lançavam esse bode lá, nesse buraco, e havia um rio que passava embaixo. E aí esse rio levava essa oferenda, né, para um outro local. E eles ofereciam não só bodes, mas ofereciam sacrifícios humanos também nessa região. E é interessante que essa caverna, ela tinha um nome, chamava os Portões do Inferno. Era o nome dessa caverna, os Portões do Inferno. E eu acho tão interessante Jesus levar os seus discípulos para esse lugar. E sabe o que ele disse com esse texto, com essas palavras? Ele falou, sabe o que eu quero dizer para vocês? Pedro, discípulos, sabe o que eu quero ensinar para vocês hoje? É que o Evangelho vai se expandir tanto através da vida de vocês. Sabe que nem aquelas vidas que Satanás acha que é dele, aquelas que vocês acham que não vai dar nada ou não vai ter condições, porque Satanás a dominou de uma forma tão grande, nem elas vão suportar o poder de Deus sobre a vida de vocês. O reino de Deus vai se estender de uma forma tão grande, que vai alcançar a todos. Amém? Até as pessoas que estão mortas vão ressuscitar. Até aquele que está morto espiritualmente vai voltar à vida.
através da vida de vocês. E sabe, foi uma lição tão preciosa, querido, tão preciosa. E é isso que Deus está falando no teu coração essa noite. Sabe, nada vai segurar a tua vida. Se você realmente se dispor a fazer a obra de Deus, querido, não tem nada que vai te segurar. Sabe, não tem nada e nem ninguém. Amém? Deus tem te chamado para uma grande obra. Amém? Tem líderes que vão te ajudar e auxiliar você a isso. Mas Deus tem te chamado para ganhar muitas vidas para Jesus. Para mudar a história da cidade de Paranavaí. Amém? Sabe, esses homens, os discípulos, entenderam que Jesus havia escolhido eles para que eles pudessem ser iguais a Ele. Todo discípulo naquela época sabia que quando o mestre chamava, falava, olha, vem, siga-me. Ele sabia que ele seria ou igual ou melhor que o seu mestre. Ele sabia. Sabe, quando Jesus chamou seus discípulos, eles falaram, que máximo, ou eu vou ser igual ao meu mestre ou vou ser melhor que eles. Que ele. E aí eu quero ler mais um texto bíblico com vocês. Abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 17. 1 João. João, capítulo 4, versículo 17. E esse texto me chamou muita atenção. Então presta atenção nesse versículo, querido. Eu nunca tinha lido dessa forma, mas presta atenção no que você vai ouvir. 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Eu falei, Deus, que isso? Será que eu estou lendo certo isso aí? Aqui no mundo eu sou como Jesus? E aí eu li de novo e diz lá, neste mundo somos como Ele. E vocês se lembram de um texto bíblico que fala que nós faríamos as mesmas coisas que Ele fez e faríamos coisas ainda maiores? Todo discípulo sabia, se o mestre o chamava, era para fazer igual ou melhor. Querido, Deus te chamou para algo muito grande. Talvez você não tenha ideia, mas Deus te chamou para algo muito grande, para fazer as obras que Jesus fazia e coisas ainda maiores. Eu não tenho dúvida de que vai ter domingo que você vai chegar aqui, Deus, quem eu vou abençoar? Deus vai falar para você, ora por aquele irmão, você vai orar por ele e ele vai ser curado instantaneamente. Amém? O Espírito Santo, Ele nos ajuda a acreditar em nós mesmos. A grande verdade é que muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Essa é a grande verdade. Deus acredita, está tudo certo, e nós achamos que nós não temos condições. Essa é a grande verdade. E o Espírito Santo, sabe, eu não tenho dúvida, que vai falar ao teu coração, para que você acredite em você mesmo. Fala, não, eu tenho condições sim, porque a Bíblia diz que eu tenho condições. Abra um outro texto comigo, talvez seja o último, tá bom? João 14, 12. Volta lá para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. É justamente o versículo que eu comentei com vocês, né? João 14, 12. Marca esse versículo na tua Bíblia. Medita bastante sobre ele. E diz assim, ó: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. É isso que Deus tem para a tua vida. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, você vai fazer coisas ainda maiores do que as que Jesus fez. E você já parou para pensar o que Jesus fez? Ele curou paralítico, Ele ressuscitou morto, e a Bíblia está falando que você vai fazer coisas maiores do que Ele fez.
Isso é acreditar muito em nós ou não é? Deus acredita muito em você, querido. Muito mesmo na tua vida. Glória a Deus. Farão obras ainda maiores. Sabe, nós temos uma capacitação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Sabe, e a grande comissão realmente foi uma porta aberta que Jesus falou, olha, eu quero que todos vocês sejam meus discípulos. Sabe, foi a hora que Jesus falou, você levou um monte de não na tua vida, então eu digo para você, vem, eu quero ser o seu mestre. E Deus tem chamado a todos. Foi um momento que Jesus falou, não tem mais seleção, agora é para todo mundo. Você foi rejeitado pelas pessoas, o mundo te rejeitou, então eu te recebo. Venha e siga. Eu quero terminar com 2 ilustrações. Aí eu vou encerrar essa palavra. Alguns já devem ter ouvido a história da águia, né? Tem alguns tipos de águia, não sei se são todos, né? Mas pelo menos alguns constroem o seu ninho em um lugar muito alto, né? Para que nenhum predador possa chegar e, né, tirar o filhinho da águia mãe. E aí ela alimenta esse filhinho, sabe? Ela sai do ninho, busca comida para o filhinho e alimenta o filhinho. Isso por muito tempo. Mas chega um tempo, né? E eu imagino, sabe, que o filhinho vai se acostumando tanto com isso que às vezes ele nem olha mais, já sente as asas da mãe batendo, ele só fecha o olho e abre a boca. Já sabe que vai vir comidinha para ele. Mas chega um dia que a águia chega no ninho, né? E aí de repente o filhinho abre a boca e espera. E ele percebe que a comida não vem até a boca dele. Ele fala, o que é que aconteceu? E de repente a mãe começa a empurrar ele do ninho. Empurra do ninho. Ele fala, não mãe, o que você está fazendo comigo? A senhora quer me matar? E a mãe começa a empurrar. E vai empurrando, e empurra do ninho e ele começa a cair. Queda livre. Ele fala, mãe! E a mãe vem, naquele voo rasante, e pega o filho lá embaixo. Eu imagino, sabe? O suor. Querido, né? Não sei se a águia soa, tá bom? Mas eu imagino o suor daquele filhinho. Ufa! Meu Deus! Coração batendo. E a mãe leva ele lá pro ninho de novo. A senhora fez isso, que brincadeira de mau gosto a senhora fez comigo hoje. E a mãe começa a empurrar de novo, e vai de novo. Fala, não mãe, o que a senhora quer comigo hoje? E empurra ele de novo do ninho, ele começa a cair. E a mãe vai lá e pega ele de novo. E a mãe faz isso muitas vezes, até que ele começa a perceber que ele pode bater alguma coisa. Começa a perceber que ele tem um negócio, que a mãe também tem, que a faz voar. E ele começa a bater, no primeiro momento não dá certo, a mãe pega ele de novo e coloca ele no ninho, né? E chega um momento que eu acho que ele nem espera mais a mãe empurrar ele. Ele fala, agora eu vou tentar sozinho. E aí não consegue voar um pouquinho só. A mãe pega de novo, leva ele para o ninho, até que chega um momento que ele começa a voar. E ele percebe, ele pode ir para lugares que ele não imaginou. Querido, o que acontece conosco muitas vezes é isso, sabe? Nós achamos que a nossa vida é vir para o culto à noite na igreja no domingo. E às vezes chega um momento que teu líder fala, querido, é hora de você voar. Vamos? E ele te dá um empurrãozinho e você fala, o meu pastor me abandonou. E ele vai lá e te pega. Fala, querido, eu estou aqui com você, tá bom? Agora vamos de novo, vamos tentar de novo. O que Deus quer falar ao teu coração é que é hora de você trabalhar muito para Deus. Sabe, comer é bom, mas se você comer demais, tua barriga vai encher muito. Você vai ficar com um barrigão enorme. Isso não vai fazer bem para a tua vida, para a tua saúde. Sabe, é hora de Deus pegar você e falar, vamos, tem muita coisa para fazer. Posso contar com você? Vamos? Vamos? Ó, coloquei teu pastor junto com você, tá bom? Ele não vai deixar você morrer, não. Às vezes ele vai te dar um susto, mas ele não vai deixar morrer. É só um susto.
Vamos? Deus tem te chamado, querido, para que você se levante no Senhor para cumprir o chamado dele para a tua vida. Amém? E eu quero terminar então com a última ilustração, né? Conta-se uma história que Jesus, depois de crucificado, né? Ele chegou, né? Depois de conversar um pouquinho com os discípulos, chegou até o céu, né? E lá no céu, os anjos perguntaram para ele: e aí, Jesus, como é que foi a obra lá na terra? E ele falou: olha, foi muito joia. Sabe, olha, eu pude conversar com muitas pessoas, curei a muitos, né? Ressuscitei mortos. Mas eu trabalhei especificamente com 12 pessoas. E os anjos perguntaram: mas e aí, como é que foi com esses 12 então? Aí Jesus falou: olha, um me traiu, o outro me negou, e os outros me abandonaram. E sabe, foi bom, o período foi bom. E aí eu imagino que os anjos pensaram, né? E perguntaram para Jesus: mas e aí, Jesus, como é que fica essa situação? Um negou, outro traiu, os outros abandonaram. E como é que fica a tua obra lá na terra? O senhor tem um plano B? Jesus falou: não, eu não tenho plano B. Porque eu acredito nessas pessoas, nesses discípulos. Eles vão fazer minha obra, eu acredito neles. E querido, a palavra de Deus para a tua vida é que Ele acredita em você. Ele acredita em você. Deus acredita em você.